Papo com os personagens do esporte. Adroaldo Guerra Filho. Meus amigos, muito boa tarde. Estamos começando mais um Paredão do Guerrinha pela Rádio Gaúcha. Neste sábado que tem futebol. No domingo tem futebol. Aliás, tem futebol todo dia, né? É um futebol que meio que perdeu um pouco a graça porque não tem público. Mas fazer o quê? É um ano atípico, é um ano que a gente precisa entender e precisa estar por dentro de tudo e acompanhar tudo, saber de tudo. E esse meu entrevistado de hoje é um velho amigo. E é um cara que acompanha tudo, mas tudo, porque precisa. Ele também é do ofício, é um baita comentarista, velho conhecido dos nossos ouvintes. E eu tenho certeza que esse papo vai render e vai render muito. Meu amigo João Nassif, que prazer, cara, te receber. Como é que tu tá? Tudo bem? Tudo bem, Guerrinha, um prazer aí estar no Paredão contigo, né, e poder falar mais uma vez para o ouvinte da Rádio Gaúcha, né, cujo ouvinte deve ter me ouvido bastante, os mais velhos, né, durante muito tempo aí em que eu trabalhei nessa emissora, que foi a razão de ser até da minha própria carreira, né, como comentarista e como jornalista profissional. E estamos aqui em Criciúma agora, já há muito tempo, né, fazendo trabalho por aqui, e até com um pouco de inveja de vocês aí pelo seguinte: vocês têm Grêmio, têm Internacional, tem Série A de Campeonato Brasileiro, tem Libertadores, vão ter Copa do Brasil, e eu estou aqui enfiado numa Série C de Campeonato Brasileiro com o Criciúma. Mas faz parte do jogo, né? Vamos ver até onde isso aqui vai, se o Criciúma reage, a gente possa falar um pouco mais, né, a respeito do crescimento desse time que já foi inclusive campeão brasileiro. Mas está tudo certo por aqui, Guerrinha, estamos fazendo o trabalho, com saúde, graças a Deus, confinado, né? Porque afinal de contas já entrei há algum tempo no grupo de risco, mas confinado e seguindo a vida, tocando a vida da forma como ela se apresenta. João, vamos relembrar, como é que tu caiu nesse mundo da comunicação? Como é que apareceu essa chance na tua vida? Tu sempre sonhou em ser um homem de rádio, um comunicador? Olha, Guerrinha, para ser sincero, não, né? Não foi no começo da minha vida, depois que eu saí do colégio. O pai era representante comercial e eu tinha uma paixão para viajar, para poder trabalhar, conhecer lugares, e fui durante um tempo um preposto do meu pai, fazendo um trabalho de venda como representante de pincel, de tinta. Trabalhei no estado de Goiás, Distrito Federal, Triângulo Mineiro, que era a região do pai, um pouco mais longe da nossa base, que era em Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo. E nesses intervalos, eu já tinha começado um trabalho na rádio, porque eu gostava de futebol. Eu sempre fui tarado por futebol, por pesquisa, por arquivo. Comecei a montar meu arquivo ainda praticamente criança, lendo a Gazeta Esportiva, que chegava na cidade todos os dias, vinha pelo ônibus, né? Chegava no final de tarde. E aí apareceu uma chance, ainda moleque, né? Saindo ainda no colégio, para trabalhar ou para fazer uma ponta na rádio lá em Jacareí. Era uma rádio pequena. E eu fui fazia o Gillette Press aquele e lia algumas notícias na rádio. Depois saí para viajar, parei um pouco. E à medida que o tempo foi passando, eu voltei para Jacareí, fui morar em Goiânia logo que casei, fiquei um ano em Goiânia, voltei para Jacareí e comecei a trabalhar ali na volta, no Vale do Paraíba, substituindo o pai. E tinha campeonato de futsal, na época futebol de salão na cidade, campeonato amador, e a rádio se propôs a fazer essa cobertura e eu fui metido ali e comecei a comentar com 17, 18 anos. E fui pegando gosto, mas não tinha aquela ideia fixa de me tornar um profissional. Até que surgiu uma possibilidade, e devo muito, né, e até hoje, tudo que eu consegui, tanto na carreira como também no aspecto pessoal, ao Rui Carlos Osterman, que foi o agente responsável para que eu, saindo do interior de São Paulo, pudesse aportar na Rádio Gaúcha em 78 e poder trabalhar nessa emissora fantástica, né? Então aí segui a carreira e estamos aqui hoje em Criciúma
já pela segunda vez, minha segunda passagem por aqui, e essa segunda passagem já vai se completando aí praticamente 20 anos. Que eu voltei aqui para Criciúma e estou enraizado aqui, minha filha casou aqui, tenho neto aqui, a família está por aqui. Então estamos levando a vida, né, numa boa, numa cidade que me acolheu, assim como Porto Alegre tinha me acolheu e eu estou até hoje satisfeito e feliz por estar aqui. E como é que é a experiência, João, de sair de São Paulo e enfrentar um mundo diferente? O Rio Grande, Paraná, Santa Catarina, os lugares aonde tu vendeu o teu peixe, vendeu muito bem. Como é que é esse negócio? Tem que ter a coragem, é o dinheiro que motiva, é o desafio. O que faz um profissional mudar de ares? Olha, Guerrinha, eu acho que acima de tudo é a vontade de estar presente, de estar falando de futebol. Começou por aí, né? Porque a indicação que eu tive, a minha indicação para o Rui, foi feita por um pessoal da Rádio Globo de São Paulo. O Loureiro Júnior era o comentarista do Osmar Santos, tinha o Fausto Silva, que era repórter à época, e o Loureiro morava em Jacareí, e era meio compadre do meu pai, a gente se conhecia. E ele já havia sinalizado por o Osmar Santos, que era o chefe da equipe, isso em 77, 76, 77, de que havia a possibilidade de uma contratação, de eu fazer um teste ali e tal. Mas nunca se concretizou. E uma dessas coisas, situações que o destino, nessas peças que o destino prega na pessoa, numa conversa, num jogo de seleção, às vésperas da Copa de 78, entre o Rui e a equipe da Globo no Maracanã, no amistoso do Brasil, o Rui estava montando a equipe na Rádio Gaúcha e pedia um comentarista de fora, que não tivesse uma identificação com o Grêmio e com o Inter, que fosse isento e que pudesse, de preferência, um cara novo, que pudesse trabalhar aí na Rádio Gaúcha. E eles me indicaram rapidamente, né? E foi questão de 2, 3 dias, o Rui foi a São Paulo, no programa da Globo, nos conhecemos lá, conversamos, fomos para janta, e aconteceu uma situação curiosa, Guerrinha, acho que até já é de domínio público, né? Nessa janta, o Rui levou a dona Nilce, sua esposa, que estava com ele em São Paulo. E nós fomos lá pro Gigeto jantar, e eu meio com medo, né? Porque eu falei, não tem dinheiro para pagar essa conta, mas o homem aí deve pagar, né? E na conversa ali, ficamos falando de tudo, menos de futebol, e eu fiquei intrigado. Eu falei, o cara quer me levar para Porto Alegre, para ser comentarista da rádio, e não sabe se eu já tinha visto uma bola na vida, né? Resultado, terminou a janta, fomos embora, deixei ele no hotel, e ele dizia o seguinte, amanhã tu vai na Pereira de Souza, que era uma agente da Rádio Gaúcha em São Paulo, pega a passagem, quarta-feira tu vai a Porto Alegre e vamos fechar o negócio. Não falou em salário, não falou em nada, não falou em futebol. E acabou acontecendo. E aí eu fiquei naquela, puxa, eu queria, já naquele momento, eu que já queria, já tinha uma ideia na minha cabeça de trabalhar, mas eu queria ficar em São Paulo, que era o meu chão, era o que eu conhecia tudo por ali, né? E surgiu a chance de ir a Porto Alegre. E nesse início, Guerrinha, em Porto Alegre, eu tive um aprendizado realmente muito forte, partindo do próprio Rui. Falou, olha, tu vai ter que acompanhar treino. Vai no treino, vai no Olímpico, vai no Beira-Rio, treino, conhece as pessoas, fala com as pessoas, e naquela época era muito mais fácil, né? Tu tinha acesso direto ao treino, ao técnico, ao jogador, não é com essa frescura que inventaram hoje de coletiva, tu não pode chegar perto, tem que marcar horário. E aí eu comecei a tomar pé da situação, fui aprendendo bastante ao longo do meu trecho e na verdade foi o meu aprendizado profissional, né? Por isso que digo, até hoje devo muito ao Rui e à própria rádio por ter me dado essa oportunidade para seguir a minha carreira e chegar hoje aqui, estar hoje aqui em Criciúma. Tu saiu do Rio Grande, foi para o Paraná ou já foi direto para Santa Catarina? Não, direto Santa Catarina. Não cheguei a trabalhar no Paraná. Ah, tu não chegou a trabalhar lá. Eu achei que tu tinha trabalhado. Não, eu vim direto aqui para Criciúma, na saída aí do Rio Grande, vim direto para Criciúma. Fiquei aqui um tempo, aí voltei para São Paulo, para o interior de São Paulo. E depois de um certo tempo também voltei a Porto Alegre. Fiz ali, trabalhei um pouco na LBV, né? Fiz algumas pontas na TV, sim, ali no programa, na TV Guaíba na época, né? Uhum. Na Pampa, trabalhei uns 6, 7 meses na Pampa e aí vim de volta para Criciúma em 2002, fevereiro de 2002, e estou direto daqui, vai fazer aí 18 anos, né? 19 anos
que eu cheguei em Criciúma de volta. João Nassif, quantas Copas? Eu fiz uma Copa, fiz a Copa de 82, uma Copa. Fomos fazer na Espanha, né, a Copa de 82, e é um negócio fantástico, né? Quando tu mais trabalha na tua vida, né? Mas vale a pena. É verdade. Vale a pena, tu tem a convivência aí com outros profissionais de outras rádios, de outros países, e acompanhando. E se trabalha demais, né? Felizmente se trabalha demais, até serve como muito aprendizado, né? Eu fiquei baseado o tempo todo, praticamente o tempo todo em Madrid. Eu era da segunda equipe, né? Primeira equipe acompanhando a seleção brasileira, e eu estive fazendo off-tube, né? Pedro Ernesto, Roberto Brauner comigo no centro de imprensa de Madrid direto, e aí eu pude fazer um jogo da semifinal entre França e Alemanha. Esse jogo foi em Sevilha, e depois em Alicante fiz a decisão do terceiro lugar entre França e Polônia. E para não dizer que eu não conheci nenhum estádio, teve uma folga, um domingo de folga, e eu fui assistir o jogo da França contra a Irlanda do Norte, no estádio do Atlético de Madrid, que era o antigo estádio, né? Que era o Bernabéu de um lado, tinha outro ali, no estádio do Atlético de Madrid. Então eu fiquei lá 34 dias na Espanha, fiz acho que uns 20, 30 jogos e apenas vi 3 partidas no estádio, mas valeu a pena, né? É um aprendizado realmente fantástico. Aquela seleção brasileira sofreu a maior injustiça que uma seleção brasileira sofreu? Olha, eu não via de 50, né? Eu não via a Copa de 50, temos referências da Copa de 50, mas acho que foi uma situação diferente, né? Porque em 50, sendo aqui no Brasil a Copa, havia todo um clima, né, espetacular, né, na cidade, Rio de Janeiro, o país inteiro já ganhou e acabou não ganhando. Mas o jogo lá, aquele jogo contra a Itália no Sarriá, foi realmente acho que a maior decepção que o mundo do futebol sofreu, né? O Brasil foi desclassificado ali, uma semana depois, uns dias depois, a França foi desclassificada naquela semifinal contra a Alemanha. E o sentimento de todos, inclusive dos espanhóis, era que uma final Brasil e França, naquele momento, seria a consagração do futebol. E acabou as Copas sendo decididas por 2 seleções que tiveram lá o mérito de chegada, mas que não tinham a qualidade, né, tanto individual como coletiva, do que o Brasil e a França mostraram. Mas foi realmente frustrante aquela derrota, uma derrota que até hoje, né, está marcada aí como uma das principais derrotas da seleção brasileira. Depois veio aquele 7-1 que apagou tudo, né? Mas aquela está na memória ainda, que era uma seleção de grande qualidade. Ô João, aquela derrota de 82, tu é de opinião que ela mudou o futebol no Brasil? A arte, o drible, a ousadia, depois do Brasil ter perdido a Copa, passaram a pensar, não, agora nós temos que igualar os europeus, nós temos que ter preparo físico, nós temos que ter disciplina tática, nós temos que fazer o que eles fazem. Você concorda com isso, que ali nós começamos a perder muito da nossa identidade? Olha, Guerrinha, ali acho que foi o embrião, porque depois ainda veio a Copa de 86, e o Brasil saiu da Copa e também tinha todas as condições para chegar naquele jogo contra a França, né, que o Zico perde um pênalti, depois na decisão por pênalti o Brasil é eliminado. E eu acho que 82 foi o início, né, e 86 foi a pá de cal, porque depois vem Lazzaroni em 90, que foi um desastre completo, uma seleção totalmente descaracterizada do futebol brasileiro. Em 94, mesmo com o título em 94, não foi uma seleção que marcou, porque, inclusive, Guerrinha, teve uma situação, eu estava trabalhando aqui em Criciúma na época, e um mês depois do final da Copa, teve um jogo no Olímpico pela Copa do Brasil. Criciúma foi no Olímpico pela Copa do Brasil. E antes do jogo, naquele antigo estádio, tinha ali aquela salinha, tipo de um bar ali, uma lanchonete, né? Ali entre as cabines. E ali eu joguei uma história, tinha bastante gente ali, bastante parceiros ali. Alguém lembra da escalação do Brasil, campeão do mundo? E olha, foi um parto para descobrir a seleção que ganhou a Copa um mês antes, porque não criou uma identidade com o público, né? 98 tinha já alguns talentos que depois ganharam a Copa de
de 2002, né? Tipo o Rivaldo, o Rivaldo ainda não, mas o Ronaldo, o Fenômeno e outros jogadores. E aí ganha 2002 naquela condição que ganhou também, numa Copa toda ela irregular, né? A França, a Itália, a Espanha foram garfadas para que a Coreia do Sul pudesse chegar o mais longe possível, acabou disputando o terceiro lugar. E a final contra a Alemanha, que perdeu o Ballack, que era seu principal jogador, o Ballack suspenso pelos cartões que tinha levado, e aí o caminho ficou pavimentado para o Brasil ganhar a Copa. E de lá para cá, meu amigo, estamos sendo surrados aí pela Europa desde 2006, né? É verdade, desapareceu o drible, né? Desapareceu a ousadia. Hoje nós estamos jogando um futebol que, sei lá, não é o nosso DNA, né? É que se criou, Guerrinha, a Neymar dependência na seleção, né? Tudo gira em torno do Neymar. Quer dizer, o Neymar está bem, a seleção consegue ainda alguma coisa. O Neymar está mal, a seleção não anda. Então criou-se esse estigma, né? E o Neymar, com toda a qualidade que tem, com todo o potencial que tem, ele não pode ser o catalisador geral. Ele não é o cara que dá definição, é o cara que vai levar esse time à frente, né? Ah, mas ganhou a Copa das Confederações aqui, ganhou a Olimpíadas, foi no Brasil, a Olimpíada ganhou nos pênaltis. A Copa das Confederações, os europeus não estão nem aí com ela, é uma preparação apenas. Mas enfim, eu temo muito aí pelo futuro e não sei se nós teremos condições de, num futuro próximo, recuperar o prestígio em termos mundiais, né, com a nossa seleção. Bom, eu estou conversando com o João Nassif. Quando conversa com um cara que é bom de papo, passa muito rápido, né? E nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do Paredão do Guerrinha, mas a gente só vai trocar o fardamento e já volta. Dá um tempinho aí, que ainda tem muita coisa para rolar. Eu já volto. De sábado eu estou conversando com meu amigo João Nassif, que tem história que não acaba mais. João, tu alguma vez na tua vida imaginou assistir o futebol aonde o goleiro tem que jogar com o pé, o zagueiro tem que sair jogando e o atacante tem que marcar? Pois é, isso é o retrato hoje, aqui no futebol brasileiro, do que acontece na Europa. Lá eles foram criando esse tipo de identidade e hoje tu vê que os grandes times do futebol mundial estão ali na Inglaterra, estão na própria Itália, estão na Espanha. E aqui nós fomos por o mesmo caminho, né, tentando imitar ou repetir aquilo que eles fazem por lá. E contraria toda a nossa característica, né? Porque não tem jeito. O atacante de lado correndo para trás, hoje é uma norma no futebol brasileiro. E a partir daí, então, tu não tem aquele retorno, né, com a força como acontece lá fora. Eu tenho acompanhado, Guerrinha, jogos aí de todas as ligas, né, nesse período aqui de confinamento, agora com o retorno do futebol na Europa, tu vê que lá é diferente. Mesmo ele tendo os goleiros os goleiros que jogam, zagueiros que jogam, volantes que chegam na área, beiradas que voltam para recompor, mas tem uma velocidade de retorno muito grande. Então tem um futebol um pouco mais armado, um pouco mais abrangente. É que aqui, Guerrinha, se acostumou, e eu não gosto, começa o jogo, tu tá acompanhando um jogo pela TV, um comentarista vem e fala, mas com 2-3 minutos, é 4-3-3, 4-1, 4-1, e começa a montar. Quando defende com 4-1, 4-1, quando ataca é 4-3-3, e aí, eu perdi a noção do futebol de movimento, porque tu pode ter o 3, o 1, o 4, pela característica do jogador, e até pela montagem daquilo que pensa o técnico, mas a hora que esses jogadores entram em movimento, acaba qualquer numerologia em cima de um esquema, de um sistema de jogo. Quer dizer, nós copiamos aqui o que acontece lá fora e não temos essa capacidade para fazer, para mudar o conceito do futebol brasileiro. Quer dizer, ele muda e muda para pior. E só vi um cara da Europa aqui para pegar de novo a mostrar o que é o futebol brasileiro, que foi o Flamengo ano passado, né, com o Jorge Jesus, que veio e mudou completamente o conceito daquilo que se via por aqui. Aí ele foi embora, aí veio o outro lá, o Domi, esse aí, que também está enfiando os pés pelas mãos. Mas enfim, eu acho que falta muita coisa ainda para que, ou se é que vai aparecer algum dia, né, para que o futebol brasileiro volte a ser o que foi e que dominou o planeta aí durante tantos anos.
E o Campeonato Brasileiro, como é que tu está vendo? O nível está dentro do esperado, com a pandemia? Vai aparecer ainda um grande clube? Ou vai ficar nessa mesmice aí do perde-ganha e o menos ruim vai levar o caneco? Eu acho que vai ser por aí, o Guerrinha, pelo seguinte, com a paralisação, foram quase 120 dias, né, quase 4 meses que os times ficaram parados. Na retomada, o calendário é massacrante. Os times jogam toda hora, não dá tempo de tu trabalhar, de tu treinar, de tu descansar, de tu aprimorar um pouco. O que está fazendo o técnico do Flamengo? Ele está propondo um rodízio pelo plantel que tem e acho até que ele está certo nisso. Mas é que não há o costume, ninguém está acostumado a isso. Então ele está tomando cacete de todo lado pela falta de resultados que não estão acontecendo, os resultados que não estão acontecendo, e os próprios jogadores, os caras acho que não assimilaram isso ainda. Agora, esse rodízio, na minha opinião, ele é necessário pela condição física. Ninguém aguenta, meu amigo. Nós vamos ter agora Libertadores na semana. Semana que vem Libertadores, depois para Libertadores, no meio de semana da outra vem Copa do Brasil. Quer dizer, não há como esses jogadores aguentarem. Ou tu tem um plantel grande, como é o caso do Flamengo, como é o caso do Palmeiras, o próprio Internacional, que se não tem a qualidade de plantel, mas tem jogadores que possam assumir, né, que podem dar uma manutenção àquilo que o técnico pensa, vai ser o São Paulo está vindo também com uma molecada boa. Então, até todo mundo entrar nesse nível de competição com a condição física no ponto, acho que demora mais um pouco. E não sei se vai dar tempo de alcançar isso até o final da temporada. Então, acho que o campeonato nesse nível que ele está, o nível é baixo e nós vamos levando até o final aí. Quem errar menos é o que vai levar o título. Deixa eu entrar no teu quintal atual. O que está acontecendo com o futebol de Santa Catarina que de uma hora para outra tinha 3, 4 clubes na Série A e agora, meu amigo, está muito longe disso, saiu da vitrine. O que houve? É má administração? É falta de dinheiro que não dá para fazer time competitivo? Como é que tu que está aí vivendo Santa Catarina, vivendo Criciúma, mas acompanhando tudo, o que mudou para Santa Catarina sair de cena de uma hora para outra? Olha, acho que em 2014, Guarrinho, o Criciúma, Santa Catarina tinha 4 times na primeira divisão e um time na segunda divisão. E esse time era o Criciúma. E os 4 que estavam lá acabaram caindo. O Joinville veio morro abaixo, perdendo, rebaixado a cada temporada. O Avaí e o Figueirense, nos altos e baixos, vão e vão. O Avaí é tipo aquela gangorra, né? Ele sobe e desce com uma facilidade impressionante. Quem vinha mantendo bem o nível era a Chapecoense, com uma gestão profissional, né, com competência, com qualidade, até que houve o desastre em 2016. E aí eu não sei se cresceu demais o olho lá em Chapecó, porque o mundo inteiro foi solidário, a Chapecoense teve benefícios, teve ajuda de vários segmentos, de vários clubes, de várias entidades, e de repente o dinheiro começou a jorrar de uma forma fantástica, e eles acabaram enfiando os pés pelas mãos, gastaram mais do que podia e acabaram levando a Chapecoense depois de 6 campeonatos de volta para uma Série B. A Chapecoense, que ontem foi campeã aqui, terminou ontem o Campeonato Catarinense, ela venceu o Brusque na decisão. Então, o futebol aqui é por falta de gestão. O próprio Criciúma, que hoje tem um dono, e esse dono não sabe futebol, não tem a mínima noção do que é fazer futebol. E está com o técnico Roberto Cavalo aqui, que foi rebaixado, e é um negócio inédito no futebol brasileiro, técnico rebaixado e permanece. E aí não ganha o estadual, está com dificuldades na Série C, já foi desclassificado na Copa do Brasil na primeira fase. O Figueirense teve um problema de gestão, entrou uma empresa lá, quebrou o clube, levou o clube à falência. O ano passado o Figueirense deu inclusive um WO no Campeonato Brasileiro e até agora não está conseguindo a recomposição. E o Avaí, que contratou jogadores, contratou o Ralf do Corinthians, o Valdívia, aquele que passou pelo Inter, Bruno Silva, está apostando em veteranos e no técnico Geninho que voltou, mas também não está conseguindo resultados, porque a gestão também não é das melhores. Então acho que é pura e exclusivamente incapacidade gerencial, administrativa, que levou os times de Santa Catarina a esse buraco aqui. O único que tem os pés no chão e que a gente percebe está fazendo uma coisa consciente, profissional, é o Brusque. Por incrível que pareça, hoje é uma das forças do futebol catarinense.
que vem de conquista, subiu da D para C o ano passado, ganhou a Supercopa do Estado aqui, fez a melhor campanha na primeira fase do Campeonato Catarinense, perdeu o seu atacante, que era o artilheiro, que teve um problema de joelho, vai ficar fora a temporada toda, e está tentando se recompor. Porque o resto, meu amigo, está pela hora da morte aí, mesmo a Chapecoense, que foi a campeã catarinense, está com dificuldades. Pode ser até que suba pelo plantel que montou e pela história que tem, mas está com dificuldade e o futebol catarinense realmente veio morro abaixo nos últimos anos, Guerrinha. E a vida do comentarista João Nassif? Tu tá acompanhando de casa, tá fazendo de casa, tu vai ao estádio, tu não consegue ir ao estádio. Como é que tu tá te virando nessa fase aí que tá todo mundo tratando de cuidar da saúde em primeiro lugar para depois cuidar das suas coisas profissionais? Olha, está acontecendo assim da seguinte forma, tem um protocolo aqui sanitário em que os jogos aqui no estado só pode ir para o estádio 2 profissionais. Na verdade 3. O operador técnico que vai lá montar o equipamento, mas ele tem que sair 1 hora antes de começar o jogo. E depois tem narrador e repórter. Narrador na cabine e repórter na arquibancada, sem público. E aí o comentarista. Nos jogos aqui em Criciúma e nos jogos fora, eu tenho ido para a rádio. Felizmente, a DAZN está fazendo os jogos da Série C. Então eu tenho condições de acompanhar na rádio. O dia que a DAZN não estiver presente, e parece que não vai estar domingo, o jogo do Criciúma vai ser lá em Erechim, contra o Ipiranga, aí eu não tenho como ver, não tenho como comentar. Mas a vida está por aí, meu amigo. E no mais é aqui dentro de casa, né? Trancado, trancafiado. Estou fazendo uma pesquisa aqui de Copa do Mundo, Guerrinha, que eu já fiz o meu almanaque aí há alguns anos, né? E vou esperar agora entrarem as eliminatórias, tal. Quero ver se até o final do ano que vem eu consiga terminar o livro. A pesquisa até agora está pronta, né? Só falta que vir lá pela frente para lançar mais um livro aí, mais um almanaque das Copas, para ir matando o tempo e quem sabe até poder faturar alguma coisa aí mais para o final do ano que vem, né? Tu consegue desligar, João, ou tu, quando está em casa, vai ver futebol mesmo, vai acompanhar tudo que pode, vai ler tudo que pode, vai ver internet? Tu faz tudo isso? Não faço, eu não consigo virar a chave, cara. Tu vê, até agora há pouco, eu estava vendo um jogo da Alemanha, Duisburg e o Dortmund, pela Copa da Alemanha, e depois dei uma passada e fiquei vendo até o final o jogo do Chelsea, que contratou aí vários jogadores, né? A grande atração hoje do campeonato inglês, Chelsea contra o Brighton. Terminou o jogo, aí já vim aqui pro computador, dar uma olhada nas notícias e tal. E, enfim, é que não tem jeito, né? Tu desliga e vai fazer o quê? Ver um filme? Beleza. Então já vi aí Netflix, essas coisas todas aí, mas não dá. Tem hora que não dá, tem que ficar. Tô no futebol direto e é por aí, Guerrinha. Não dá para desligar. Tá vendo tanto filme que daqui a pouco vai comprar um cinema, João. Entendeu? Vai acabar comprando um cinema. A maneira é essa. Né? Agora, de tanto futebol que eu tô vendo, cara, tem hora que eu comento aqui com a Célia, com a minha esposa, né? Eu me odeio, cara, porque tem cada jogo, meu amigo, Série B, então, é de chorar, cara. E daqui a pouco vai ter aí, 8 horas, começa aí 2 jogos da Série B, né? Vamos escolher um aí para assistir, para ver se eu consigo ver alguma coisa de mais útil do que tenho visto até agora. Ô, João, chegamos ao final, e aqui não tem VAR, não tem nada, levanta a placa, bota o apito e acaba. Mas isso antes mesmo. De eu te agradecer, eu vou te fazer uma pergunta, ou 2 perguntas, que eu faço para todos que eu convido a participarem do Paredão do Guerrinho. O que tu fez, seja na tua vida pessoal ou profissional, que tu não deveria ter feito, e o que tu ainda não fez, mas tu quer fazer? Rapaz do céu, deixa eu ver o que... Como é que é primeiro? O que eu fiz e não deveria ter feito? O que tu fez e não deveria ter feito? Cuidado com o pecado, hein? Pois é, isso não dá pra botar no ar, né? Guerrinha, quando eu morava em Goiânia, e como eu te falei, eu era vendedor de tinta e de pincel. Morei 1 ano lá. Viajava direto do interior de São Paulo para Goiânia e casei e fui morar 1 ano lá. Na volta, eu achei que eu seria um administrador, um gestor. E botei uma loja de tinta em Jacareí. 6 meses a loja quebrou. Porque eu não tinha a mínima ideia do que era
gerenciar algum negócio, né? Administrar algum negócio. Era muito amigo do pessoal do futebol, pessoal funilaria, os pintores, todo mundo me conhecia, enfiado para lá, enfiado para cá, e acabei quebrando. Então ali é uma coisa que eu nunca deveria ter feito, que eu fiz e nunca deveria ter feito. Então me arrependi. E o que tu ainda não fez, mas nessa cabeça tá assim, eu preciso fazer? Se eu falar para ti que eu não penso em nada, tu vai dizer que eu estou mentindo, né? Mas realmente, Guerrinha, eu acho que tudo que eu poderia fazer na minha vida, eu já fiz. Já casei, tenho uma filha, já tenho um neto, tenho uma profissão que eu adoro. Conheci a América do Sul inteira pelo futebol, conheci a Europa, a Espanha pelo futebol. Eu acho que eu não tenho mais nenhuma ambição na vida. Estou aposentado, a grana não é legal, mas ajuda, né? Dá para pagar as contas. Então eu não tenho, assim, nenhuma outra ambição e nenhum desejo. Até porque chega, né? Como eu falei, ficar pulando muito para lá e para cá não é legal, né? Para quem já tem 7-2, né? Então, Guerrinha, infelizmente eu não tenho nada para dizer para ti o que eu gostaria de fazer que eu não fiz até agora. Talvez até, sei lá, ir na praia, enfim, não sei. Então, não tenho nada. João, obrigado pelo papo. Tu só me desculpa, né? Não pode. Que nada, cara. Eu quero te agradecer pelo papo, um papo rápido, um papo legal, um papo para as pessoas reviverem o João Nassif, né? Que está tanto tempo fora aqui do Rio Grande. E te desejar sucesso é chover no molhado. Eu vou te desejar, antes de tudo, saúde, João. Que esse 72 vá muito mais para frente aí, para que a gente possa se juntar, bater um papo, né, comer um churrasco, jogar a conversa fora. Obrigado, João. Olha, obrigado, Guerrinha, pela oportunidade. Um abraço para ti aí, bom trabalho sempre, trabalhando. A gente sabe do teu potencial, da tua força, né? Porque sempre que vou no Rio Grande, passo aí pela rádio, sei como tu é querido também por todos por aí. E aí, te avisando, né, que eu vou fazer uma chamada forte aqui na rádio, vou fazer uma chamada grande aqui na rádio, para que as pessoas daqui também possam acompanhar pelas minhas redes sociais, também vou fazer a chamada para que as pessoas possam acompanhar esse bate-papo aí e quem sabe ficar com ouvintes fiéis do Paredão do Guerrinha. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês aí, bom trabalho, Guerrinha, valeu. Então tá, termina aqui o Paredão do Guerrinha Futebol. Hoje de noite tem Fortaleza e Inter, dureza. E amanhã Grêmio e Palmeiras aqui em Porto Alegre, outra dureza. Por quê? Porque os dois estão metidos na Libertadores, muita gente vai ficar de fora, vão precisar fazer força. Tem o show de bola? Bom, futebol daqui a pouco. Paredão sábado que vem, claro, eu volto. Tchau.